vida interior em Cristo. Buscando a plenitude da presença de Jesus. Audiolivro por Reinaldo Paulista. Citações bíblicas da Versão Nova Almeida Atualizada. Sumário desta obra. Prefácio. Capítulo 1. A complexa estrutura do ser humano e o ego. Capítulo 2. Nossa jornada interior mostrada através das Escrituras. Capítulo 3. O que é a vida interior? Capítulo 4. Como vigiar a mente e o coração o tempo todo. Capítulo 5. Presets instantâneos na alma. Capítulo 6. Oração com contemplação e reflexão. Capítulo 7. Aplicando a fé para a mudança interior. Capítulo 8. Sugestão de um método e roteiro prático. Capítulo 9. Consequências deste estilo de vida no dia a dia. Prefácio. Esta obra é para pessoas que querem experimentar uma realidade de vida natural e espiritual em uma dimensão onde a presença sentida e vivida de Jesus se torna algo real, intensa e vibrante no decorrer dos dias que passamos por este mundo. Palavras de Jesus no Evangelho de João 15, 4-5 Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A presença do Senhor em nós é algo real, e pode ser alcançada e percebida, de forma que podemos ficar maravilhados e extremamente realizados. Em meio às atividades cotidianas, relacionamentos e demais áreas da vida, é possível fazer tudo na prática em Cristo, com Cristo e para Cristo. Capítulo 1. A complexa estrutura do ser humano e o ego. Ser humano é ser complicado. Mas a solução. Esta complicação se dá porque somos formados de inúmeras facetas. As próprias Escrituras Sagradas nos falam da nossa alma, espírito, corpo, coração, entendimento, consciência. Sabemos que nossa alma é habitada por uma mente muito fértil, um coração muito inquietante, sensações recebidas de um corpo carnal muito trabalhoso, uma personalidade muito selvagem, etc., ou seja, todo um ser extremamente complicado. Esta alma tão cheia de personagens tende a ser dominada pelo que na psicologia é chamado de ego, que é frequentemente entendido como a parte consciente da nossa personalidade que representa o eu. Do ego vem grande parte da percepção de si mesmo, a forma como nos vemos, nossas qualidades, defeitos, crenças e valores. Do ego também demanda muito da parte de nós que experimenta o mundo e interage com ele. O ego também interage com os instintos básicos naturais, tendências inatas e inconscientes que nos impulsionam a agir de determinadas maneiras, visando a sobrevivência, reprodução da espécie, etc. Isso nos leva a atos egoístas e autoprotetores gerados até no inconsciente que acabam tendo desfechos desastrosos para nós mesmos e para as outras pessoas. Outro fator a manipular o ego são os hormônios, que funcionam como mensageiros químicos produzidos pelas glândulas endócrinas que circulam pelo nosso corpo, influenciando diversas funções, incluindo o nosso comportamento e humor.
Ainda o ego é afetado por fatores sociais e culturais que formam nossas crenças, costumes, julgamentos, etc. O nosso ego, ou também podemos chamar de nosso eu carnal, também está sujeito às investidas do diabo, como descrito em Efésios 6,16. Jesus falou várias vezes sobre os males que provém nosso coração humano contaminado pelo ego, carne e demais influências malignas, como por exemplo em Marcos 7:21 a 23, porque de dentro, do coração das pessoas, é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Mas nossa alma não é composta somente pelo eu carnal. Neste contexto também temos o que é chamado de eu interior, como descrito em Romanos 7:22. Que está ligado ao nosso espírito, que chama pelo Espírito Santo e deseja ser um com Cristo. Neste caso, a solução real ao ser humano, quando aceitamos mortificar nosso ego e vivificar a presença de Jesus pelo Espírito Santo em nós, por nós e através de nós, como vemos em Romanos capítulo 8 versículos 6, 9 e 13. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque, se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Sendo assim, podemos ver que uma das situações mais centrais de nossa vida cristã é perceber que a jornada que temos que fazer para crescer espiritualmente é negar nosso ego e deixar-nos ser preenchidos e dominados pela vida de Cristo em nós, vivendo movidos pelo Espírito Santo de Deus. Tudo o que fizer, faça em Cristo, por Cristo e para Cristo. Capítulo 2 – Nossa jornada interior mostrada através das Escrituras. Porque Deus nos deu as Escrituras para nos apresentar a Ele, ao seu Filho Jesus e ao seu Espírito Santo, e também para nos ensinar como trilhar a jornada interior rumo a Ele, com todas as diretrizes de como fazer isso. E as Escrituras estão de forma exagerada cheias de referências sobre a jornada espiritual interior que vai da morte do ego para a vida em Cristo. Desde o início das Escrituras já temos referências muito claras sobre a jornada espiritual interior, como por exemplo, podemos ver um Adão que foi criado diretamente por Deus, e que tinha comunhão e relacionamento direto com o Criador, mas de dentro deste homem foi formado outro ser, Eva, que foi seduzida por Satanás e pela cobiça do entendimento natural, a ponto de levar esta tentação e perdição para Adão, fruto do conhecimento do bem e do mal, que não hesitou em resistir à influência de Eva, para que não tivessem acesso à vida eterna através do acesso ao fruto da árvore da vida foram expulsos do Éden. Muitos estudiosos veem aqui certas referências à nossa jornada interior. Adão, quando foi recém-criado e vivendo em comunhão com Deus, como nosso ser interior antes de começarmos a querer experimentar o mundo com todas as suas seduções, referenciando o fruto do conhecimento do bem e do mal, que foi oferecido por Eva, referenciando aquela que derivou do homem,
assim como o nosso ego, o eu interior carnal, que não derivou de Deus, mas de mim mesmo, e para chegar à vida eterna o acesso pela árvore da vida é uma clara referência a Jesus, a figueira da qual somos os ramos, aquele que nos concede o Espírito Santo com o fruto do Espírito, aquele que é o único que pode nos dar a vida eterna se dele nos alimentarmos. Comendo assim o fruto da árvore da vida. Vemos assim em Adão, Eva e nestes demais acontecimentos as referências bíblicas ao que acontece na jornada da nossa vida interior. Nos Salmos do Antigo Testamento, vemos várias passagens sobre entrar no templo do Senhor, e dentro do templo encontrar a presença do Senhor, onde inclusive estava a Arca da Aliança, referenciando ao templo do Espírito Santo que somos nós, entrando dentro deste templo, ou seja, na jornada rumo ao nosso interior, encontramos a presença real de Deus, nos Salmos 23:6, 26:8, 27:04, 61:4, 63:2, 65:4, etc. Ainda no Antigo Testamento, muitos versículos que mostram a vida espiritual como uma jornada interior também estão presentes, como por exemplo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos, Salmos 119 e 105, porque o mandamento é a lâmpada, e a instrução é a luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, Provérbios 6:23, mostrando a jornada interior que deve ser trilhada sob a luz de Cristo. O próprio Senhor Jesus se definiu como um caminho que deve ser acessado. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6, onde caminho é uma referência muito explícita de uma jornada em Cristo, e essa jornada interior leva à verdade e à vida. E ainda, Cristo também nos mostra que não devemos ficar estagnados, precisamos nos movimentar por vários estágios nessa jornada interior. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Ainda podemos encontrar muito desenvolvimento sobre a vida interior envolvendo os ensinamentos do apóstolo Paulo, falando desta jornada referenciando nossa luta interior, como em Romanos 7:22-23, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, também falando da necessidade de renovação da nossa mente, Romanos 12:2, da total rendição e submissão que ele buscava viver, anulando o ego pessoal para que Cristo vivesse através dele, como citou em Gálatas 5:24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos, e Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E muito mais podemos encontrar em toda a Escritura. Por isso, quando vamos às Escrituras para delas nos alimentar, devemos enxergar este processo da jornada interior em seus textos, como instruções muito claras sobre o que precisamos ver e mudar em nosso interior. As Escrituras têm muito mais a ver com instruções relacionadas à nossa jornada de mudança interior do que pode parecer em uma leitura superficial sem a iluminação do Espírito Santo, que nos foi amavelmente dado por Jesus.
Sempre que formos à Bíblia devemos estar preparados para que o texto nos mostre o que está acontecendo dentro do nosso interior, e o que precisa ser percebido e feito na prática, tanto em meu interior quanto nas minhas atitudes exteriores, e isso trará consequências dentro de mim e no mundo ao meu redor. Tudo o que fizer, faça em Cristo, por Cristo e para Cristo. Capítulo 3 – O que é a vida interior? A vida interior não é um assunto novo. Ao longo da história, alguns cristãos defenderam o viver na prática a vida interior. Podemos citar Agostinho, Heinrich Mannet, Johannes Stoller, Andrew Murray, Madame Guyon, entre outros. Mas embora não seja um assunto novo, não é um assunto muito explorado hoje em dia. A vida interior consiste em uma forma mais intensa de aplicação das expressões ensinadas por Jesus, vigiai e orai, e também quem quiser ser discípulo de Jesus deve negar-se, tomar sua cruz e seguir a Cristo, o que, resumindo, é colocar o foco da vida cotidiana em todo o tempo em alguns aspectos. Vigiar nosso interior, observar em todo o tempo seus pensamentos, podendo-se dizer também como a auto-observação de si mesmo. Também, a partir disso, escolher livrar-nos de tudo o que é do homem exterior, da carne, ou simplesmente do eu, do que vem do nosso ser natural, entendimento natural, vontades, instintos ou desejos que somente irão beneficiar a nós mesmos. E buscar e encontrar Cristo em nosso interior, para ficar no lugar que esvaziamos de nós mesmos. Onde as Escrituras falam que é a habitação do Espírito e de Cristo dentro de nós. Devemos simplesmente nos voltar para dentro de nós, e levar todo o nosso ser à atenção de Jesus e à presença dele, fazendo isso no dia a dia, inúmeras vezes, e também separando momentos mais longos de busca contemplativa, apenas deixando-se silenciar completamente, e bebendo o manancial das águas vivas de Jesus dentro de nós. Desta forma, todas as pessoas que foram adeptas deste movimento da vida interior se dedicaram a viver a prática da presença do Senhor em seu interior, no trabalho, nos estudos, lazer, e em tudo o que faziam, vigiando seu interior em todo o tempo, anulando a mente natural da carne e se entregando ao Senhor de forma 100%. Se acredita que pode haver mais do que você já tem experimentado das realidades espirituais, pode ser que este conteúdo não tenha chegado a você por acaso. O Senhor pode ter planos de uma vida mais intensa na presença dele e com experiências espirituais superiores para você. Tudo o que fizer, faça em Cristo, por Cristo e para Cristo. Capítulo 4 – Como vigiar a mente e o coração o tempo todo. É possível fiscalizar a mente e o coração o tempo todo. Hoje em dia existe até mesmo uma prática conhecida como mindfulness, ou atenção plena, que é o cultivo do hábito de se auto-observar interiormente o tempo todo para obter atenção plena no que se está fazendo, e não nas inúmeras vozes dos pensamentos internos incessantes e os apertos estressantes do coração. As preocupações, ansiedades, temores, tristezas e outras manifestações interiores do tipo nada mais são do que pecados vindos de incredulidade, falta da presença de Deus e amor próprio egoísta, e de tudo isto temos que nos livrar. Novamente, lembrando que Jesus muito falou a expressão, vigiai e orai, e o principal local onde devo vigiar é o meu interior. Evangelho de Mateus 26:41, vigiem e oram,
para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Para isso precisamos separar momentos específicos para vigiar. No decorrer do dia, muitas, e ainda muitas vezes, separar alguns segundos, momentos rápidos, e nos vigiar para ver o que estamos pensando, nos conhecer e nos separar destes pensamentos e sentimentos humanos e naturais para nos voltar a Deus, ou seja, fazer um rápido reset na alma. 2. Também precisamos separar outros momentos com mais tempo. Recomendo separar 3 momentos ao dia para vigiar, para a oração e a contemplação. Nas Escrituras vemos muitos exemplos de pessoas que faziam isso, a exemplo do profeta Daniel, Daniel 6:10, e de Isaque que todas as tardes saía sozinho a meditar, Gênesis 24:63. Sendo assim, pode perguntar, é possível mesmo? Minha experiência pessoal e resultados dizem que é possível melhorar muito neste aspecto, pois tenho há tempos me dedicado neste propósito e tenho recebido grandes recompensas em minha vida interior, como mais da presença de Deus, mais paz interior na mente e coração, muito mais domínio próprio e resistência às tentações e estresse da vida. Tudo o que fizer, faça em Cristo, por Cristo e para Cristo. Capítulo 5 – Resets instantâneos na alma. Explicando na prática os resets instantâneos na alma, para andar em espírito todo o tempo. Sempre nos lembrando que Jesus disse, vigiai e orai, e também a cada dia negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que vem a ser isso, se não for que anulemos o que é um estado de vivência natural para entrar em um estado de vivência prática espiritual em todo o tempo de cada dia que vivemos. Eu gostaria de compartilhar como eu faço isso na prática várias e várias vezes ao dia e antes de orar. Primeiro, preciso parar completamente, respirar profundamente e lentamente, silenciar internamente, tanto os pensamentos como os sentimentos, conscientizando que só existe o aqui e agora. Lembra do mindfulness? 2. Segundo, nesta postura de vigilância da alma, escolho a anulação do eu, escolho estar apenas como um espectador de mim mesmo, consciente e livre do ego, deixando de lado todos os pensamentos, vontades, tensões e preocupações com os cuidados deste mundo ilusório e suas coisas, situações e pessoas. 3. Terceiro e mais importante, me volto ao homem interior e entro em comunhão e sujeição a Cristo dentro de mim para que ele viva no controle total, buscando a presença de Cristo em meu interior. É simplesmente voltar-se para dentro de si, e levar todo o ser à atenção de Jesus e da presença dele, voltando o intelecto, o entendimento, o coração, a alma, o espírito, tudo somente voltado à presença de Cristo. Sendo assim, nós precisamos nos conscientizar que andar em espírito na presença de Jesus o tempo todo não é algo automático, precisamos semear isso a cada dia das nossas vidas, e com a prática conseguimos nos habituar a isso com certa facilidade, e o resultado é um novo estilo de vida superior e transformado, com muito mais paz, domínio próprio e consciência espiritual. Tudo o que fizer, faça em Cristo, por Cristo e para Cristo. Capítulo 6 – Oração com contemplação e reflexão. Pode haver muito mais em um momento de oração verdadeiramente espiritual e genuíno do que muitas pessoas estão acostumadas,
pois os propósitos da oração devem servir para nos fortalecer na comunhão com Deus, mas também podem servir para nos autoconhecer e verificar situações que necessitam de mudança interior, se for feita de uma maneira adequada. Para fazer isso na prática, assim que separarmos o momento para a oração, precisamos estar realmente presentes e conscientes, e deixar este momento como algo real e separado. É o reset instantâneo na nossa alma para entrar neste momento tão especial, como já descrito anteriormente. Contemplação. Neste momento, já devemos estar harmonizados com a presença de Cristo em nosso interior, mas podemos deixar o nosso espírito entrar em um momento de contemplação mais profundo, buscando a presença de Cristo em nosso interior, simplesmente voltando-se para dentro de si, levando todo o ser à atenção de Jesus e da presença dele, voltando o intelecto, o entendimento, o coração, a alma, o espírito, tudo somente voltados à presença de Cristo, e encontrando-o dentro de si. Separando alguns minutos nesta busca contemplativa, apenas deixando o eu silenciado e ficando a beber do manancial das águas vivas de Jesus dentro de si. Neste momento pode-se iniciar uma oração reflexiva. Sobre a humildade, avaliar se há algo interiormente que me faz sentir orgulho ou superioridade. Quando me achar mestre, menos aprendiz serei, e a jornada pode ser prejudicada. Precisamos reconhecer nossa dependência do Senhor e nos curvar à onipotência dele, em adoração. E desejar e pedir que seja Ele a reinar em todas as coisas. Sobre o perdão, verificar com diligência meus erros cometidos e pedir perdão. Analisar a quem preciso perdoar e olhar com tolerância, pessoas e acontecimentos atuais e passados, olhar tudo e todos sem julgamento. Sobre a gratidão, analisar se há algo me frustrando e ver se realmente deveria me sentir assim, sentir gratidão real e intensa por todas as coisas, situações e pessoas, permitindo que o sentimento de gratidão inunde todo o meu ser. Sobre a fé, analisar se há algo me preocupando. Fortalecer a confiança em Deus, lembrando de como no passado fui sustentado, e até agora estou de pé, lembrando que posso encarar com confiança e junto com Deus qualquer situação, boa ou má, que vier, e sabendo que fazendo a coisa certa, vários bons resultados virão. E nesta confiança em Deus colocar minhas petições e intercessões por outros diante dele com fé. À vista destas coisas, podemos ver que um momento de oração pode trazer as condições de aumentar nossa comunhão com o Senhor e ainda edificar a nós mesmos a ponto de nos trazer luz e direção para a vida. Efésios 6:18, ora em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tudo o que fizer, faça em Cristo, por Cristo e para Cristo. Que o Senhor nos capacite a melhorar a cada dia. Capítulo 7, aplicando a fé para a mudança interior. A fé será a maneira de alcançar os objetivos de crescimento espiritual de forma a agradar ao Senhor. Por vezes queremos mudar e melhorar espiritualmente, mas não temos força, queremos mais santificação, porém falta vontade, queremos mudar nossa mentalidade ou sentimentos, mas falta acreditar que poderemos fazer isso. Para isso precisamos usar a fé para mudar nossa vontade e mentalidade.
A fé opera o poder de Deus concedido pelo Espírito Santo em mim, Atos 1:8, para criar santificação, Romanos 8:13, cura, Marcos 5:30, e outras situações, Marcos 11:22-24. São os pensamentos, sentimentos e desejos que estão sendo formados, processados e desenvolvidos em mim neste exato momento e sem parar que moldam minha alma, desejos e atitudes. São estes que devem ser monitorados e transformados em tempo real. Para exercer a fé de modo que meu interior seja reconfigurado para uma nova realidade, preciso me manter em estado de vigilância consciente e encontrar tudo internamente que serve como impedimento, deixando tudo isso de lado. Então, pela minha consciência, e buscando no Espírito Santo o que devo desejar e o que devo ser, posso agir em alguns aspectos, primeiro visualizando, segundo sentindo e terceiro agindo. 1. Visualizo-me em primeiro lugar desejando esta mudança ou melhoria que quero para minha vida interior, e em segundo lugar sendo a pessoa que já vive com esta situação cumprida em minha vida interior, como por exemplo, me vejo desejando passar mais tempo em oração e contemplação, vejo que este desejo me invade, e então me vejo pela fé, e até mesmo utilizo a capacidade que Deus me concedeu da imaginação, me vendo realmente sendo esta pessoa que já passa mais tempo em oração e contemplação. E que estou fazendo isso com tranquilidade e facilidade. 2. Me coloco a sentir, no fundo do meu coração, desejando este alvo, e sendo a pessoa que já vive com esta situação cumprida. Sinto com toda a força do meu coração que já sou a pessoa que deseja e faz este determinado objetivo que coloquei como alvo de mudança para minha vida interior, e me deixo inundar por este sentir. 3. Assim, já posso agir, fazendo o que coloquei como objetivo na prática. Salmo 37:4, Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Evangelho de Marcos 11:22-23, ao que Jesus lhes disse, tenham fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Este procedimento é algo testado e comprovado, e seus resultados para certas mudanças interiores é real, porém, não funciona a longo prazo se outras atitudes não forem cultivadas de forma disciplinada, como vigiar o interior para se livrar do homem carnal e se unir pelo homem interior a Cristo ao longo dos dias, e dedicar-se a alguns momentos, mesmo que breves, do dia à oração e contemplação, não se esquecendo de uma vida devocional atuante em comunhão com os irmãos, cultivando a meditação das Escrituras Sagradas, e outras atividades espirituais. Tudo o que fizer, faça em Cristo, por Cristo e para Cristo. Capítulo 8, Sugestão de um método e roteiro prático. Para ajudar a entender como a vida interior em Cristo como pode ser vivenciada, gostaria de sugerir um método prático que poderá analisar e adaptar à sua maneira. Ao acordar de manhã e várias vezes no decorrer do dia, podemos realizar o reset da alma. Primeiro, podemos parar completamente, respirar profundamente e lentamente, nos silenciar internamente, nos conscientizando que só existe o aqui e agora. 2. Segundo, escolho a anulação do eu, decidindo estar como apenas um espectador de mim mesmo,
consciente e livre do ego, deixando de lado todos os pensamentos, vontades, tensões e as preocupações com os cuidados do mundo. 3. Terceiro e mais importante, me volto ao homem interior e entro em comunhão e sujeição a Cristo dentro de mim para que ele viva no controle total, buscando a presença de Cristo em meu interior. Também ao acordar, após o reset da alma, lembremos sempre da oração matinal que temos o costume de fazer, e de acordo com a disponibilidade de tempo que temos, lembrando sempre de consagrar o dia e pedir a Deus a continuidade da misericórdia, proteção e capacitação dele para andar em espírito todo o tempo e sua ajuda para as atividades diárias que temos obrigação de executar. Quando terminar suas obrigações, ao final da tarde por exemplo, antes de começar seu período de descanso ou outras atividades que ainda fará à noite. Tirar um momento para mais um reset da alma. 2. Contemplar, voltando-se para dentro de si, levando todo o seu ser à atenção de Jesus e da presença dele, voltando o intelecto, o entendimento, o coração, a alma, o espírito, todo o ser, voltando-se à presença de Cristo, e encontrando-o dentro de si. Separando alguns minutos nesta busca contemplativa, apenas deixando o eu silenciado e bebendo do manancial das águas vivas de Jesus dentro de si. 3. Neste momento, também é muito útil se conseguir separar um momento para acessar as Sagradas Escrituras e meditar algum tempo na verdade revelada. Caso não possa neste momento, tente separar outro momento mais tarde, ou mesmo outro horário anterior no dia. Antes de deitar, oração reflexiva. 1. Reset da alma. 2. Contemplação. 3. Sua oração pessoal que pode incluir aspectos como adoração em humildade e verificação de si mesmo quanto à própria humildade perante Deus e o próximo, pedir perdão ao Senhor e fazer a verificação de quem você precisa perdoar, também agradecer verdadeiramente por tudo, lembrando de cada coisa e meditando o quanto Deus tem dado, e em fé colocar os pedidos e intercessões a Deus, e tudo mais que o Espírito Santo mover neste momento para fazer. Não se esquecendo sempre também das outras atividades e disciplinas espirituais, como a comunhão com os irmãos celebrando ao Senhor, jejuns, serviços relacionados à obra de Deus, etc. Este roteiro é apenas uma sugestão, faça conforme for o ideal para você e como estiver sentindo o direcionamento do Espírito Santo. E lembrando de fazer tudo isso aplicando a fé, se precisar visualizando com a mente e sentindo profundamente no coração. 1 Pedro 5:8, estejam alertas e fiquem vigiando porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruga, procurando alguém para devorar. Colossenses 4:2, continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. 1 Tessalonicenses 5:17, oram sem cessar. Tudo o que fizer, faça em Cristo, por Cristo e para Cristo. Capítulo 9, consequências deste estilo de vida no dia a dia. Em minha experiência vivendo o que foi exposto até agora, segue meu testemunho pessoal. Um estilo de vida voltado à maneira descrita neste trabalho é algo que alterou o meu modo de ver e viver o mundo natural e o espiritual. No fator natural da vida, as coisas ficaram muito mais leves, consegui ver todas as coisas de forma mais consciente aqui e agora,
o cansaço e estresse diário diminuíram e por vezes parece que desaparecem. Passei a realmente perceber que estou dividindo o fardo das coisas da vida com Jesus. Pelo lado interior e espiritual da existência, o que fica muito claro é que em vários momentos me vejo a amar as pessoas de uma forma mais natural. A paz interior ao longo dos dias também é como uma sensação de como se estivesse vivendo em um retiro espiritual. Por vezes vem vontade de parar para orar e ficar somente me aproveitando da presença de Jesus em contemplação, até em momentos no meio do trabalho. O domínio próprio, mansidão, gosto pelas escrituras sagradas, estar com os irmãos cultuando e outras atividades espirituais também ganharam outro gosto muito mais agradável. Ao estudar e meditar nas Escrituras, também me ficou nítido que a forma de interpretar as verdades reveladas também ganharam um nível de percepção a mais, percebendo que muito do que é expresso, principalmente nos ensinos de Jesus nos Evangelhos, tem uma aplicação prática voltada à nossa vida interior de uma forma muito profunda. Também tenho visto que mais importante que qualquer coisa que eu possa fazer ao Senhor ministerialmente ou pelos meus irmãos aqui na terra, depende primeiramente de viver a presença dEle, e viver a presença de Jesus em mim se tornou o maior gozo e objetivo que tenho. Espero que você possa ter grandes mudanças e melhorias em sua vida se algo nesta obra te alcançar e te servir. Enfim, tudo o que fizer, faça em Cristo, por Cristo e para Cristo. Que o Senhor nos capacite a melhorar a cada dia.